Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Na aula passada, nós vimos que os números racionais são aqueles que podem ser expressos como uma fração entre dois números inteiros, quando o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, só que não pode ser zero. Sim ou não? Nessa aula aqui, nós vamos ver sobre os números irracionais. Esse i na frente do racionais é uma negação. Então, quer dizer que os números irracionais são todos aqueles que não são racionais. É ou não é? Ou seja, ele não pode ser expresso como uma fração entre dois números inteiros. Eles formam dízimas não periódicas. São números decimais, que têm casas decimais infinitas, que não formam nenhuma repetição. Beleza? Então esses são os números irracionais. Tem alguns números irracionais bem famosos, e essa aula aqui nós vamos começar com um breve desafio, uma breve experiênciazinha que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Então, vem comigo! Ora, faça o seguinte, eu vou te dar aqui um comando e aí você faz a experiência na sua casa, pausa o vídeo rapidinho, tá? Pega qualquer coisa circular. Vamos ler aqui o enunciado que já diz o que é, né? Pegue qualquer objeto circular. Então é essa hora de você pausar o vídeo e tentar pegar aí um objeto circular, um prato, uma moeda, qualquer coisa. Pegou? Então vamos lá. Meça o tamanho do contorno, que é o perímetro da circunferência do objeto. Então você vai pegar uma fita métrica e vai medir quanto é o entorno dessa figura, certo? Agora, meça o diâmetro desse objeto. O que é o diâmetro? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, esse contorno aqui, ó, é essa parte que está em amarelo, tá? É a circunferência do objeto, eu vou chamar de C. Você vai calcular quanto é essa medida. Depois, você vai calcular o diâmetro. Professor, o que é diâmetro? Ora, é o maior segmento dentro de uma circunferência, ou seja, ele liga uma extremidade da circunferência à outra. Tá? É como se fosse duas vezes o raio. Toda circunferência ela tem um centro. Digamos que o centro está aqui, ó. Do centro até a borda da circunferência, nós temos um raio. Então o diâmetro é a medida de dois desses raios aqui, certo? Ou seja, o diâmetro eu vou chamar aqui da letra D, certo? Então D eu sei que é igual a duas vezes o raio. Então você vai calcular a medida da circunferência e a medida do diâmetro desse objeto que você pegou. Tá feito? Então é o seguinte, vamos continuar. Calcule a divisão entre os valores encontrados para o contorno e para o diâmetro. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos fazer C dividido por D. A circunferência do objeto, está em amarelo, que você calculou primeiro, dividido pela medida do diâmetro, que você calculou depois. Quanto deu essa medida aí? Coloca nos comentários e a gente vai ver mais ou menos quanto que deu. Essa medida, quando você faz circunferência dividido pelo diâmetro, isso vai dar um número muito famoso na matemática. Você sabe me dizer qual é? Bom, no final do vídeo a gente retorna para esse assunto. Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Bom, como eu falei, os números irracionais, eles são representados aqui pela letra I, tá? Estou representando os irracionais assim, e eles formam dízimas não periódicas. O que isso quer dizer? Por exemplo, um número irracional aqui. Bom, há divergências quanto à história dos números irracionais. Tá? Então, os gregos, lá na época do Pitágoras, da escola pitagórica, eles cultuavam muito os números inteiros, certo? Então, para eles, o Pitágoras ele tinha uma frase muito famosa, que ele dizia assim, tudo é número. Só que na época da Grécia, número era número inteiro. Tá? Eles não tinham conhecimento de números irracionais ainda. Porém, ainda na escola pitagórica, reza uma lenda, que um dos alunos de Pitágoras foi jogado ao mar por ter descoberto exatamente os números irracionais, que contradizia toda aquela seita pitagórica de culto aos números inteiros. Qual teria sido esse número? Então, há divergências, como eu falei, quanto ao primeiro número irracional descoberto, mas pode ser que a raiz quadrada de 2, que é o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, pode ser que a raiz quadrada de 2 tenha sido o primeiro número irracional descoberto. Aí você vai falar assim, mas raiz quadrada de 2? De onde surgiu isso? Imagine aqui um quadrado. Um quadrado de lado unitário. Vou desenhar aqui um quadrado. Tá aí, beleza. Esse aqui é o nosso quadrado de lado 1. Tá? O quadrado tem os 4 lados iguais. Tá? Nós ainda não falamos sobre geometria, vamos chegar lá. É só para dizer de onde saiu essa raiz quadrada de 2. A raiz de 2, ela surge da diagonal desse quadrado. Esse segmento aqui que eu fiz de branco
num quadrado unitário, de lado unitário, lado 1, mede raiz quadrada de 2. E se o quadrado tiver lado L, um lado mais generalizado, tá? Digamos que eu não sei qual é o lado do quadrado, esse lado é L. Tá? Se o lado do quadrado é L, a diagonal do quadrado vai ser L vezes a raiz quadrada de 2. Então, diz a lenda que um dos primeiros números irracionais a serem descobertos foi a raiz quadrada de 2 e que isso causou a morte de uma das pessoas que trabalhavam, né, dentro desse grupo pitagórico. Certo? Olha aí. A matemática e as suas discórdias. Como eu falei, não há comprovação histórica desse fato. Se você tem alguma fonte que diz que essa comprovação já foi feita, coloca nos comentários aí pra gente também. Outro número irracional muito famoso na matemática é o φ. Tá? Ele se lê assim, ó, essa letra grega aqui, que é φ. Tá? Esse número φ, você vai falar assim, mas é um número, mas é uma letra. É porque é uma letra que representa o número, para não precisar ficar escrevendo esse número todo. Tá? Esse número φ, ele é aproximadamente 1,6180 e assim por diante. Como eu falei, é um número irracional. Ele não gera uma dízima periódica. Esses números aqui, ó, depois da vírgula, eles jamais se repetem. Não tem aquela repetição como a dízima periódica tem, que eu falei no vídeo anterior. Certo? Então, esse número aqui também é muito famoso. Nós vamos falar sobre ele. Se você está curioso, ele é considerado um dos números mais belos da matemática. Tem a ver com beleza. Tem a ver com harmonia. Então você pode pesquisar aí na internet também sobre esse número φ. Tá certo? Conhecido também como razão áurea ou número de ouro. Um outro número muito famoso na matemática é o número E. Número E é conhecido como número de Euler. Esse número E, ele é aproximadamente 2,7182, blá, blá, blá. Também é um número irracional. Essa parte decimal dele aqui é infinita, não se repete jamais. Ele tem aplicações aí, por exemplo, são várias aplicações, uma delas é na matemática financeira, mas há várias outras. Se você souber de outras aplicações bem legais do número de Euler, deixe nos comentários pra gente. E ele também é base do logaritmo natural. Se você quiser saber, pode pesquisar, fique à vontade para pesquisar na internet. Vamos falar sobre isso bem mais adiante nas aulas do ensino médio, beleza? Eu posso construir alguns números irracionais aqui também. Por exemplo, se eu construir um número assim, ó, 1,01001, 0001, e sempre colocar um zero a mais ali, esse número nunca vai formar uma dízima periódica. Então esse número é um número irracional também, beleza? E tem ainda um último número que é o mais famoso de todos na matemática, todo mundo conhece, que tem a ver com aquele desafio inicial que eu fiz. É ou não é? Esse número é o número π. Portanto, eu já estou agora respondendo ao desafio. Aquele número que nós consideramos no desafio é o número π. Quando você pega uma circunferência, fazendo aqui a mão livre, tá? E divide pelo valor do diâmetro, ou seja, se aqui é a circunferência, aqui é o diâmetro, C dividido por D é igual a π. Aí você vai falar assim, mas ali gera uma fração, é C dividido por D. Só que, é claro, um daqueles dois valores ali sempre vai ser um número irracional. E aí o π é um número irracional também, certo? Ele é aproximadamente 3,14159, blá blá blá, e segue indefinidamente. Tranquilo? Normalmente se usa ou 3,14, arredondando, tá? Ou apenas o 3, tá? Dependendo da prova. Numa prova, normalmente ele diz, considere π como sendo tal valor, certo? E aí a gente usa de maneira arredondada esse valor do π. É claro que não dá para você escrever todas as casas decimais, pois são infinitas e não geram dízimas periódicas. É o quê? A sua conta não deu 3,14, 15, 9, etc? Claro que não, e nem vai dar, pois seus instrumentos de medida não são suficientemente bons ou precisos o suficiente para dar exatamente o número π. Essa letra grega aqui, π, ela é o equivalente ao nosso P, por exemplo. E ela vem da palavra perímetro, que em grego se escreve assim, ó. Olha aí, perímetro. Aqui está escrito perímetro em grego. E aí você vê que o π aparece lá no início da palavra, ele tem o som do nosso P, tá certo? Então por isso que ele foi denominado de π esse número, pois ele é o perímetro de um círculo, de uma circunferência, tá claro? Bom, e dessa forma nós apresentamos os números irracionais. E os números irracionais, eles completam toda aquela reta numérica. É isso aí. Os números naturais... Deixa eu desenhar a reta numérica aqui, só para a gente ver com mais profundidade. Eu vou chamar essa reta aqui de reta R, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, números reais, tá? Já estou chamando de reta R.
Primeiro, nós vimos os números naturais. Os números naturais, eu vou determinar que aqui é o zero. Ó. Os números naturais, eles formam pontos em cima dessa reta. Eles não completam, claramente não completam a reta, porque não tem nenhum número natural, por exemplo, entre o 0 e o 1. Sim ou não? Tem um espaço em branco aqui entre o 0 e o 1. Eles são apenas pontinhos sobre essa reta. Então, o 0, o 1, o 2, o 3, são todos números naturais. Beleza? Depois nós vimos os números inteiros. E os números inteiros, eles são uma extensão dos naturais que englobam também os opostos dos naturais. Números com sinais diferentes, com sinais trocados. Ou seja, o menos 1, o menos 2, o menos 3, etc. E claramente também não preenche toda a reta real. Repare que também os inteiros são pontinhos sobre a reta. A única coisa é que é uma extensão. Tem aqui do lado esquerdo do zero também. Enquanto os naturais existem apenas do lado direito do zero. Beleza? Depois nós vimos as frações. As frações que são os números racionais. Só que eu não consigo completar essa reta totalmente com os números racionais. Se eu fizer um zoom bem forte na reta, vai haver alguns buracos. É isso aí. Então as frações, por exemplo, aqui entre o 3 e o 2 eu teria o número, entre o menos 3 e o menos 2, no caso. Eu teria o número menos 2,5, que eu poderia escrever como menos 25 sobre 10, que é a mesma coisa também que menos 5 sobre 2. Olha aí, frações equivalentes. Eu transformei de número decimal para uma fração, que a gente vai ver isso mais na frente também, tá? Só para determinar qual é a fração que representa esse número aqui, ó. Agora, existem infinitas outras frações aqui em cima, né? E pode dar a impressão que as frações se elas completam os números reais, só que não completam. Novamente, se eu der um zoom nessa reta aqui, puxar um zoom bem forte aqui, ó, entre esses dois números, menos 3. Estou puxando o zoom aqui, tá? E menos 2. Aqui vai estar o menos 5 sobre 2. E aqui vai ter alguns buracos, ó. Aqui eu vou ter várias frações, só que vai haver alguns buracos entre essas frações, que serão preenchidos exatamente com os números irracionais, aqueles que não são racionais. E aí a gente tem todo o preenchimento da reta. É isso aí. Então, de forma pictórica, através de um diagrama, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vamos chegar à seguinte conclusão. Eu comecei apresentando aqui os números naturais. Vamos lá. Aqui, ó. Os naturais que estão dentro desse conjunto aqui em vermelho que eu construí, ó. Tá? É um conjunto infinito. É claro que ali eu estou fazendo apenas uma representação dele pictórica. Parece que ele é finito, mas não. Os naturais eles têm um início, mas não têm um final, né? Depois dos naturais, vem os inteiros, representados pela letra Z, que é Zahl, que é número em alemão. Então imagina aqui, ó, os números inteiros estão representados aqui. Também é um conjunto infinito. E nesse caso dos inteiros, eles são infinitos tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Não existe um menor número inteiro nem um maior deles, certo? Depois dos inteiros, nós definimos aqui o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q, com um tracinho do lado. Então aqui, ó, deixa eu fazer bem retinho para ficar mais rápido. Aqui eu vou ter os números racionais, que englobam as frações, certo? Os números racionais são todas as frações entre dois números inteiros. E depois disso, eu determinei um outro conjunto, que é o conjunto dos irracionais. Foi o último que nós determinamos agora nesse vídeo, né? E os irracionais, eles não têm ligação alguma com os outros números. Eles formam um conjunto separado aqui, ó. Esse conjunto que eu estou construindo agora, ele é o conjunto dos números irracionais. Repare que não tem nenhum elemento dentro desses irracionais aqui, ó. Eu posso fazer até assim, vai ficar ainda mais fácil de ver. Tá? É um conjunto que está separado dos racionais. Tá? Então, não há nenhum elemento sendo compartilhado entre os racionais e irracionais. Tudo que é racional não é irracional e vice-versa. Um número que é irracional não pode ser jamais um número racional. Beleza? Então é isso. E aí quando a gente percebe isso daqui, todos esses números que estão dentro desses conjuntos aí que vocês estão vendo, formam um outro conjunto que são os números reais, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Então por esse vídeo é só. A gente se vê então nos próximos vídeos de Matemática Rio. Grande abraço, tchau, tchau.